Gente, aprender as dicas de hoje, ela é linda, uma simpatia. Vamos rodar nossa vinhetinha, vocês já vão ver quem tá aqui hoje, olha lá. Manual da Beleza. Oferecimento Vult Cosmética. Detalhe tudo. Nossa blogueira de hoje é a querida Juliana Góes. Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Um prazer estar aqui com vocês. Não, o prazer viu? é todo nosso. Você é uma simpatia. As leitoras estavam ansiosas. É, que legal. Elas te escreveram? gostam muito, elas te acompanham. É, e elas já tinham colocado assim pra você. Você tem que ir lá no Você Bonita? Já, várias. Sério? Impressionante. Você demorou que demais, delícia. finalmente. Que bom, que bom. Não, gente, a gente foi atrás. Eu sei que você não mora em São Paulo. É verdade. Que você veio especialmente pro Você Bonita. E você já vai voltar ou você vai assistir o jogo por aqui? Eu vim pra te ver, pra ver as suas espectadoras e logo eu volto pra Santos. Vou assistir por lá. Vai assistir por lá? Vou. Então tá bom, porque tem sua galera te esperando também, que é uma delícia, também, né? é bom. Agora, eu tô sabendo que você vai dar uma dica hoje de olhos esfumados. Você vai ensinar aquele truque. Não é fácil um belo esfumado, mas tem truque pra gente fazer isso? Tem os caminhos pra chegar lá. Então é o que eu sempre digo, a maquiagem, ela requer prática. É um treino. É como se fosse um esporte. Pra você ser bom naquilo, você tem que treinar. Verdade. E paciência, né, Carol? A paciência tá ali. Você se dedicar àquele momento, tá com você, se olhar no espelho, se gostar. Vai aos poucos, não precisa ter pressa. É devagarinho, Sim. usando o pincel sempre correto, que eu acho que a dica do pincel também é importante, então fiquem atentos, que a Ju vai passar tudo pra vocês. Daqui a pouquinho eu volto, então, pra gente bater um papo. É, a gente Quem começa. quiser mandar mensagem, meninas, aproveitem, ela está aqui ao vivo. @Você Bonita ou pelo Insta, @Você Bonita TV. Volto já, o espaço é todo seu, seja bem-vinda, Muito viu? obrigada, Até daqui a pouco. obrigada. Bom, gente, o esfumado é um dos pedidos mais requisitados de todos os tempos, mas eu digo pra vocês que realmente não precisa ser profissional pra fazer e a gente vai começar hoje juntinhas. O que você vai precisar? A sombra marrom ela é muito importante para você criar o degradê. Então você não precisa ter uma paleta enorme de sombras, basta você ter uma sombra preta. Se você não gostar de preto, pode ser algum outro tom escuro, mas a gente vai começar com o marrom. Se você precisar, se você tiver, você pode passar um primer para olhos, que é o pré-maquiagem nessa região da pálpebra, que é para você garantir que a maquiagem fique mais intensa, o esfumado dure mais. Então a gente tem aqui, ó, um marronzinho, que ele é bem coringa, porque ele é acinzentado. Então quando você for escolher o seu marrom, busque os marrons mais frios, como esse. E esse daqui é um pincel de côncavo, que é outro pincel muito bom para você ter na sua necessaire. A gente vai começar localizando o côncavo, que é a profundidade natural do olho. Então, quando você olha um pouquinho para baixo, você já vê essa demarcação aqui, geralmente é abaixo dessa cavidade ocular. E a gente vai marcando bem aos poucos, no movimento de vai e vem. E aqui é o momento da paciência, não precisa ter pressa. É pra gente fazer uma meia-lua. Só cuidado para você não descer demais, que senão pode deixar o olhinho caído. E pode trazer ele para dentro com movimentos microcirculares para deixar bem esfumadinha essa região sem marcação. O marcado ele fica mais aqui do meio do arco para o final. Então, para vocês verem que a mão leve é muito importante. Então, quando você puder reparar como você segura no pincel, isso vai te ajudar muito a ter uma qualidade melhor e um resultado melhor na maquiagem. Então você precisa segurar não muito perto da cerda, porque assim você tem a mão mais leve. Segurando aqui, ó, do meio para a ponta, o toque fica mais suave e você consegue ter esses movimentos mais suaves. Porque aqui a gente não quer concentrar, a gente quer espalhar. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, então, ó, é uma encostadinha na sombra, não precisa ficar mexendo muito, é uma encostada. Se precisar, você bate assim, ó, para tirar o excesso. É melhor ir aos poucos do que já começar todo empolgado e ficar com, de repente, um aspecto muito escuro. Então, a gente pega um pouquinho só. Começa aqui, ó, achou o ossinho? Faz o vai e vem. Quando vier para o canto interno, os movimentos circulares. E a gente já vai criando uma profundidade. Para que serve essa técnica do côncavo, gente? Ela serve para qualquer maquiagem que você for fazer. Simplesmente para valorizar o seu degradê e para você criar um olhar mais amendoado. Geralmente quem tem o olho mais fundo tem medo de fazer isso. Quem tem o olho mais fundo, que já tem naturalmente essa profundidade,
pode usar os tons de marrom mais clarinhos, para não evidenciar essa profundidade, simplesmente para a gente dar acabamento. Então, meio caminho andado. O que eu vou fazer agora? Reforçar aqui o cantinho. Como o canto geralmente, gente, ele é mais escuro, toda cor que você for colocar, toda sombra você começa, a sombra escura no caso, de fora para dentro. Assim a gente vai criando intensidade no cantinho externo e deixa o resto da pálpebra livre para começar o nosso degradê. Então, ó, pintamos o cantinho, agora a gente vai pintar o outro cantinho. E é aquele momento que você para, tá ali pensando na vida, dá um break do dia a dia, da correria, tá com você, não precisa ter pressa. É uma questão de dedicação, de paciência e dá para todo mundo aprender sim, viu, gente? As meninas que já me seguem há bastante tempo lá no YouTube, elas me mandam foto e fazem direitinho. Falavam que antes não sabiam nem segurar o pincel e agora já estão fazendo esfumado bem bonito. A preparação é muito importante, gente, então vai com suavidade, com calma. Agora a gente vai trocar de pincel. Outro pincel excelente para você ter é o pincel chanfrado. O pincel chanfrado, ele serve para muitas coisas, tanto para delinear, como para marcar, para detalhe, para preencher a sobrancelha, então é um pincel excelente para você ter. Agora a gente pega novamente no meio do pincel, para não criar assim aquela pressão demais. E eu vou novamente com marrom. Vocês vão ver só que dá para fazer um smoke, um esfumado só com duas sombras. A gente vai preparar os cílios inferiores. Muita gente esquece dos cílios inferiores, esquece, fica preocupada em fazer a maquiagem linda na pálpebra em cima e esquece que os inferiores, eles dão todo um arremate. É como se fosse a moldura do seu olhar, ela precisa estar por todos os lados. Então a gente faz aqui, ó, um esfumado embaixo também. Se você achar que depois, decide mais com ele, dá para corrigir com um corretivo. Maquiagem com os olhos escuros, gente, você pode até deixar a pele para o final, especialmente corretivo para o final, para corrigir qualquer pozinho de sombra que vai cair. Então é outra diquinha bem útil para vocês levarem em consideração, deixar o corretivo para o final. Então, essa é uma preparação universal, gente, para qualquer maquiagem. Esse marronzinho em volta, que começa no côncavo e vem na linha dos cílios, lembra disso quando você for fazer as suas maquiagens, que vai te ajudar bastante com o acabamento e vai te dar um efeito de maquiagem mais profissional. Agora a gente vem com o lápis preto. O lápis preto é ótimo também para preparação de esfumado. Ele não é só para delinear os olhos, para marcar os olhos. O lápis preto pode ser muito seu amigo para fazer uma base de preto, que é a sombra que a gente vai usar daqui a pouco. Eu vou pintar os cílios, a base dos cílios. O traço não precisa ser retinho, viu, gente? Eu sei que vocês vão comemorar aí em casa. Não precisa ter precisão nenhuma. Vai fazendo um traço até gordinho. Pode deixar o lápis deitadinho, não precisa ser apontado para o seu olho para até não machucar. Deixa ele deitadinho e vai riscando. Pode subir aqui no canto. Eu gosto de pintar toda essa região aqui acima dos cílios mais gordinho. E agora a gente pode pegar o mesmo pincel chanfrado e dar uma espalhada, ou um pincel fofinho que você tenha, também serve, mas o chanfrado, por ser mais firme, ele espalha bem mais rápido, olha só, gente. Então você não precisa ficar muito tempo ali espalhando. Já que aqui tem que ter muita paciência, tem alguns passos que a gente não precisa de tanto assim, porque o pincel ajuda. Com o que sobrou, o sujinho que tá no pincel, ó, já escureço a base dos cílios inferiores. Meio caminho andado, viu, gente? Não tem tanto segredo assim, o negócio é você entender cada passo, entender como segura o pincel, isso tudo vai te ajudar. Agora a gente vai reforçar
o lápis, vamos fazer do outro lado e reforçar essa técnica. Pinta bem a base dos seus cílios, pode deixar o lápis deitadinho, ó. Sobe um pouquinho no canto. Com o pincel chanfrado, que é o pincel tortinho, a gente espalha isso. E agora, dá uma carimbada, uma pintada nos cílios inferiores. E, gente, lembra, né? Até os dedos são nossos amigos na hora da maquiagem. Se você não tem os pincéis adequados, tenta sempre usar o dedo anelar, esse daqui, ou o mindinho, porque eles são dedos mais precisos para você até aplicar a sombra, para você dar aquele esfumadinho. Então, a gente já tem aqui o olho preparado. Parece estranho, eu sei, mas é o meio do caminho. Agora, eu vou pegar um pincel um pouco mais firme, aplicador de sombra, que é esse daqui. Ele é um pincel que dá até bastante precisão se você precisar e ao mesmo tempo ele tem o fofinho, que é bom de aplicar sombra. Com esse preto, que ele é bem preto, ele é bem opaco. E assim, gente, prensou um pouquinho, ó quanta sombra veio, então não precisa de muitos exageros, dá aquela batidinha para dispensar o excesso. E o truque, grande truque agora é como aplicar essa sombra que já está no seu pincel. Gente, vamos lá, a gente vai pintar todo esse preto, esse borradinho do lápis com batidinhas, ó. A gente assenta o preto, é esse o segredo de um preto bem caprichado. Em vez de espalhar, você concentra, olha só. Então foi com batidinhas, fez uma primeira camada, a gente reforça agora mais um pouquinho e vamos subindo com ele. Para onde que a gente vai com esse preto? A gente vai fazer exatamente a marquinha do côncavo até encontrar o marrom, que foi o nosso primeiro passo. Se você tiver dificuldade com a intensidade do preto, se você fala assim, ai Ju, eu não quero ficar meia hora dosando preto, umedece o seu pincel e você vai ver como esse preto vai ficar preto. Com uma única aplicação já é possível ter um preto bem intenso. É que aqui eu não quero muito intenso, eu quero um preto mais smoked, um preto mais esfumado. Olha só, a gente já tem aqui um dos olhos que já está preenchido com preto. Você vai sentindo quanto de preto você gosta, o quanto é necessário. E agora, outra dica legal, gente, é entender mais ou menos para onde que vai aquele puxadinho da lateral. Então você pressiona o pincel contra os seus cílios inferiores e cria um caminho subindo de leve. E a gente já consegue alongar um pouco esse olho. Aí você traz de volta. Porque é importante, principalmente para quem tem pálpebra gordinha que nem eu, dar uma subida aqui para você emagrecer essa pálpebra, ou seja, você tira um pouco do volume e consegue ter um olho mais alongado. Ó, aqui o cantinho eu também vou subir um pouco com ele, como se fosse uma linha vertical, sentido a sobrancelha, mas bem de leve. E vou preencher todo o outro lado para a gente começando o nosso acabamento. Com batidinhas. Então a gente vai intensificando o tom quando a gente deposita com batidinhas. Já subimos um pouquinho aqui no canto.
E agora a gente vai chegando lá perto do côncavo, olha só. Para preencher todo aquele espaço de pálpebra que a gente deixou no começo, a gente vai preenchendo com o nosso preto. Não se preocupem, gente, nesse primeiro momento com o acabamento. O acabamento ele vem depois e por último. Então no começo é engraçado que o olho preto parece assim, aquela tragédia. Você fala, gente, não vai dar certo, mas dá. Confia, vai aos pouquinhos que dá certo. E aí a gente preenche um pouquinho aqui, ó, a linha dos cílios inferiores. Já entra um pouquinho com esse preto, um pouco mais. Acerta o cantinho com o próprio pincel. Traz ele de volta. Vamos reforçar um pouco mais esse lado aqui também. E agora a gente vai com o marrom arrematar tudo isso. Então voltamos com o marrom. Agora você pode aplicar sem dó, sem medo, com o pincel de côncavo. E a gente vai por cima do preto, chegando naquele côncavo do começo. Pode até subir um pouquinho aqui perto da sobrancelha. Esse é um olho bem marcante, mas que eu acho que vale aprender, porque você pode usar com tons menos escuros também, vai do seu gosto. Então o marrom ele acaba criando degradê e também cria um subtom do escuro que fica muito bonito. Agora olha a diferença, gente. A gente compara um olho com o outro. É simplesmente um toque de marrom em cima do preto que vai dar mais acabamento. E depois vocês vão ver que com a máscara de cílios vai ficar lindo, porque os cílios eles complementam muito bem um olhão pretão. Então algumas camadas de máscara de cílios no final são estratégicas. Se você sentir no final, olha, você observa, vê se em algum lugar está faltando um pouco de preto. Eu, por exemplo, tenho a pele muito oleosa, gente, então a pálpebra tende a ficar oleosa também. Você pode aplicar uma camadinha de pó facial antes de começar tudo para evitar que isso aconteça. Então, ó, um último retoque do preto para garantir que ele está bem uniforme e que ele está bem intenso. O bom é que essas sombras, gente, elas quase não soltam pozinho. Então pode ver que a pele, ela já tá assim, tá feita, mas não tá em perigo, porque a gente não tem quase nada caindo aqui embaixo. Agora eu vou aplicar um pouquinho de Curvex para curvar bem esses cílios. Então você dá algumas pressionadas, segura bem. E no outro olho também. E a gente vai aplicar uma máscara de volume. O volume é muito importante, porque quando você coloca o volume pertinho da raiz, especialmente, você intensifica o preto, né, gente? Os cílios, eles são um símbolo do poder feminino, então vale a pena sempre investir bastante nessa etapa. E a máscara de cílios é a mesma história, haja paciência. Eu aplico uma camada, enquanto ela está secando um pouquinho, eu aplico outra camada. E sempre, gente, ó, da raiz. Por exemplo, tirou o aplicador da base, evita ficar colocando e tirando. Tirou de uma vez, tenta olhar por baixo o seu cílio, joga a cabeça um pouquinho para trás, pega bem da raiz. Em movimentos de zigue-zague, você consegue ter mais definição dos seus cílios. E aí você vai criando as camadas de acordo com o seu gosto, de acordo com a necessidade. E nos cílios inferiores também merecemos, né, gente? Lembra daquela coisa de
Você fez a pálpebra de cima, caprichou, a de baixo também merece atenção e os cílios inferiores também. E agora que a gente já tá com algumas camadinhas de máscara de cílios, já estamos com cílios poderosos, o lápis de olho, novamente, vai ser o nosso amigo em todo o contorno. E eu vou entrando. E aí, Carol? Menina, você é um arraso. Olha essa maquiagem, tá todo mundo... Ah, obrigada. Nossa, elogiando, vários e-mails chegando, te elogiando muito. Ai, obrigada. Eu não sei se eu fico emocionada que eu tô do seu lado ou porque... Eu não te contei, né, que eu tô com dengue. Mentira. Elas devem estar achando que eu tô toda vermelha no vídeo. Você gente, tá, mas já passou o já, tempo já. do... Tô só pintada. Por isso que meu olho tá vermelho, eu tô toda vermelha, eu tô quente. Gente, vamos mostrar. A gente fez uma pauta de mostrar. dengue. Eu acho. Então, você teve que dia? Que dia começou? A minha foi muito rápida, foi mais ou menos na sexta-feira. Tá. E daí veio uma febre, a dor nas juntas e muita dor no olho, no fundo do olho, dor de cabeça, a dor aqui atrás. Tá. E agora eu tô toda pintada. Mas você teve que tomar remédio, foi repouso? Repouso, bastante água. Eu gosto muito de tomar sucos, frutas, então hidratar bem. É engraçado que eu fazia xixi milhões de vezes, então eu falava, tá saindo tudo. E você se sentiu bem? Logo melhorou? Logo melhorou. Mas assim, meu organismo, ele tá em dia, eu me alimento super bem. Então, quando você fica doente, você não fica tão doente. A dica que eu dou pra elas também. Olha só, a alimentação é muito importante. Gente, olha que importante a gente falar sobre isso. E outra coisa que eu ia te perguntar. As manchas na pele, a gente não tinha mostrado ainda ninguém aqui com a mancha. Então, ela fica, o corpo todo fica pintado. Ele começa aqui em cima. Pelo menos pra mim. Começou aqui em cima, pescoço e foi descendo. Meio rosinha, assim. Mas diz que é quando tá saindo mesmo, que é a defesa do corpo. No final, né? Gente, que coisa. Agora, você fez o exame de sangue e detectou que realmente foi dengue? Geralmente... Ou não precisou? Então, não precisou, porque assim, meu noivo também tá igualzinho e eu não precisei fazer, eu tinha certeza que era. Tá. Mas geralmente no começo, você vai e faz e não dá nada. Olha. Por isso que muita gente vai no hospital e volta, aquela coisa toda e não sabe. Então, às vezes é bom deixar 1 ou 2 dias, claro, se não estiver passando mal. Num repouso, bebendo muita água. Exatamente. Pra ver. E você acha que foi em Santos? Ah, deve ter sido. Lá a gente tá bem crítico, viu, Carol? Tá difícil? Tá. Gente, precisamos tomar cuidado. Olha só, bom alerta. Mas estamos aqui. firmes e fortes. Não, e você tá linda. E eu vou passando outro lápis enquanto a gente conversa. Que você, enfim, acabou de sair aí, tá saindo de uma dengue. A gente não pode se derrubar, né? Não, imagine, ainda com essa maquiagem linda, um espetáculo. Agora, deixa eu te falar. Diga. Esse olho ficou muito lindo, o olho preto é a coisa mais maravilhosa, né? E agora, tem um lance, vocês perceberam que antes tinha o marrom. Sempre tem que ter o marrom embaixo? Embaixo, eu digo que é bom, é importante porque o preto só preto, às vezes ele parece mal acabado. Entendi. Ou ele fica manchadinho, é muito comum. O marrom, ele vai dar assim uma caminha, é como se fosse uma segunda pele que você tá criando para o que vem depois. Entendi. Um acabamento para ficar perfeito, né? E muita gente não dá valor pro marronzinho. Fala marrom, que feio, que bobo. Não, marrom incrível. Inclusive, a gente tá falando do marronzinho. Aliás, um beijo. Nossa audiência está bombando, tá vendo? Estamos ao vivo no dia do jogo e todo mundo assistindo Você Bonito, coisa boa. Como eu falei, o jogo é só mais tarde. Fica grudadinho aqui com a gente, né? Olha, essa sombra que você usou foi a MA01 da Vult. Famosinha. Essa é aquela que tem que ter. É a básica, porque além de tudo ela é mate. E ela é muito neutra. É um tom que dá pra ruiva, que dá pra morena, pra loira. De repente, assim, pras negras, aí sim a gente já entra com outro tipo de marrom com um pouco de cintilância, senão não aparece. Mas esse opaco é universal. Tem que ter, meninas. É muito importante. Tem que ter pra fazer esse olho lindo. Vamos pegar a perguntinha do Twitter, então? Vamos. Tem uma que eu separei aqui e a gente já vai colocar na tela, que o Mar já separou lá no Twitter também. Vamos lá. Lesila, um beijo pra você. Carol, sou fã do programa, obrigada. Olha, fico super feliz com o carinho. Pergunta para a Ju se quem tem a pálpebra caída pode estender esse marronzinho além do côncavo. Boa pergunta. Deve. E aí? Deve. Porque senão não aparece, né? Quando eu tava passando por essa etapa, eu acho que foi o momento que ela associou, porque eu falei, gente, eu tenho a pálpebra um pouco caída. E mais de um lado do que do outro. Quando a gente ultrapassa,
é como se você estivesse emagrecendo. Você coloca, você tira o destaque. Porque tudo que tá claro, ele tá destacado. O que tá escuro, ele tá subentendido, ele tá disfarçado. Entendi. Então a gente levanta um pouquinho para dar uma emagrecida. É importante. Olha que dica bacana. E é o próprio marrom que faz marronzinho. É o marrom isso. que faz isso, né? Senão fica muito pesado. E dá uma levantada e fica muito bonito. Vocês viram? Ó, o exemplo tá aqui. Vamos colocar um Twitter na tela então? Vamos ver quem escreveu pra gente? Vamos lá. Carol, minha xará, beijo pra você. Esse make aumenta o olhar ou diminui? Olha, essa é uma pergunta genial, porque muita gente fala, eu tenho um olho pequeno, já é meu sonho, fazer aquele preto. Aquele olhão. Gente, pode fazer, mas você tem que ampliar o seu olhar. A gente sobe mais com ele, entendeu? Se você deixa ele muito concentradinho, próximo aos cílios, que é o que a maioria acaba fazendo por ser mais fácil, aí sim, você tá diminuindo mesmo. Entendi. Se você, tanto aqui embaixo, desce um pouquinho, se você levanta um pouquinho, é como se o seu olhar como um todo fosse maior. E aí abre aí destaca. tudo, aí destaca. Faz esse olhando. puxadinho que você fez, né, que não é um puxadinho, mas assim, que dá uma levantada na lateral, é o truque pra ficar com esse olhar. Eu acho importante até pra quem tem medo, gente, com uma base depois. Com um pincel de corretivo ou com um cotonete, se você achar que ficou caidinho, às vezes eu mesma tenho que corrigir. Você vai lá e ó, vai levantando. Com a própria base. Principalmente para quem tem o olho caído, você vai levantando. Ó, não tem nada no pincel, ó como já levantou. Entendi. A mesma coisa do outro lado, você consegue dosar. Arrasou! E olha que olho lindo. Ficou lindo. Obrigada, viu? Obrigada por ter vindo. Carol. Não sabia que, né, que ela estava, inclusive, passando por esse problema que mas estamos todos enfrentando, né? Esse problema da dengue. Obrigada por ter vindo. Veio de Santos, nem mora em São Paulo. Jogo do Brasil e tá aqui ao vivo. Fico muito feliz com isso, viu? As minhas leitoras gostam muito de você. Não, você é muito querida. Admiro o seu trabalho, então foi um prazer estar aqui. Muito obrigada a todas que assistiram. A gente tem que valorizar as pessoas que vêm nesses dias que são mais difíceis, não é verdade? Parabéns, obrigada, viu? E esse aqui é um presente, nome da Vult, de Você Bonita, pra você cuidar ainda mais desse rosto lindo. Adorei. Quem quiser conhecer mais o trabalho, gente, da Juliana Góes, que é blogueira, só acessar www.julianagóes.com.br, Juliana Góes, tudo junto.com.br. Você tem Insta? Tenho. Diga lá. @JuJulianaGóes. @JuJulianaGóes. Twitter, Face, no seu site tem tudo, todo mundo te encontra. Tem tudo, dá pra me encontrar, inclusive tirar as dúvidas, porque eu sei que surgem outras. Ai, com certeza. E as minhas olheiras, e isso e aquilo, então estamos lá pra isso. Gente, ele é uma simpatia, lindíssima. Voltem. Volta que todo mundo adorou. Obrigada pra você também, Beijo Carol. e melhoras, Foi um prazer. Obrigada. Até. Ai, que coisa boa, tá vendo?